Queridos amigos, boa noite a todos. Espero que estejam bem, em paz, com saúde. Agradecendo a companhia de vocês para mais esse estudo. Agradecendo a Deus pela oportunidade que nos tem dado nesses encontros de quarta-feira. Rogando sempre o amparo, a assistência espiritual da nossa casa de oração, para todos os participantes, para os espíritos que porventura nos acompanham, que possamos todos ser beneficiados pelas leituras desta noite. E para fazer a prece de abertura, eu peço para a Ritinha começar para a gente. Pode ser, Ritinha? Sim, Maruísa, pode. Então, boa noite. Boa noite a todos. Espero que todos possam ter serenidade, poder acompanhar os estudos desta noite. Eu peço a Deus, ao nosso Mestre Jesus, que nos acompanhe, que nos dê orientação, que nos mostre o caminho, que nos dê entendimento para os estudos desta noite. E aos amigos espirituais da nossa casa de oração, que tanto nos auxilia, que também possam estar conosco nesta noite, nos amparando, nos dando força, coragem, para podermos assimilar os estudos da noite de hoje. Rogo a Deus, nosso Pai, que nos dê a necessária paz interior, para que possamos aproveitar o máximo de todas as lições de hoje. Que Deus nos abençoe. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Muito bem, gente. Vamos repassar o momento em que estamos da viagem de Paulo a Roma, lembrando um pouquinho o caminho que ele fez, né? Ele embarcou em Cesareia, numa embarcação fenícia. De Cesareia subiu até o porto de Sidon, que já fica hoje hoje é o Líbano. Toda essa região aqui, costeira do Líbano, uma parte do norte de Israel, que se chamava Canaã, era a antiga Fenícia. Os fenícios foram grandes navegadores marítimos. Suas embarcações eram gigantescas, movidas a remo e a vela. Então, quem dominava a arte de produzir essas grandes embarcações de madeira, quem dominava o conhecimento náutico para fazer essas rotas no mar Mediterrâneo eram os fenícios. Então, vejam bem, gente, quando a gente pensa há 2000 anos, a gente é levado a pensar que tudo era muito quieto, muito sossegado, não tinha muita coisa, que a vida era pacata. Isso é pura ilusão. Pensa bem na estratégia necessária, na logística necessária para produzir uma embarcação naquela época. E eram embarcações gigantescas. Extrair a madeira tinha que vir de alguma floresta. A arte de produzir a embarcação com as ferramentas disponíveis na época. E as rotas, levando pessoas e levando mantimentos, e levando presos. Então, todo o território do norte da África, e todo o território banhado pelo mar Mediterrâneo, a navegação marítima era domínio dos fenícios. Esses fenícios, com toda a técnica que possuíam para construir as embarcações e para navegar,
para fazer as rotas de navegação com os instrumentos disponíveis da época. Mais de 1000 anos depois, uma parte desses fenícios começou a reencarnar na Península Ibérica, Espanha e Portugal, para que ali pudessem fundar escolas de navegação, continuando no mesmo projeto, com os conhecimentos que eles traziam já de séculos na navegação marítima. Fundar escolas de navegação, construir embarcações para que as Américas fossem descobertas. Vejam os planos divinos. Os planos divinos são dimensionados para milênios. Durante séculos, os fenícios dominaram a navegação marítima no mar Mediterrâneo, levando consigo todo o conhecimento que possuíam nessa área, desde a fabricação das embarcações. Esses fenícios passaram mais de 1000 anos depois, a reencarnar na Espanha e em Portugal, incluindo Dom Henrique, o infante Dom Henrique, que, aliás, era um dos ministros de Jesus, e isso está descrito no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Os antigos fenícios e outros dessa mesma região passaram a reencarnar na Península Ibérica, para que, através de escolas de navegação e continuando a produzir embarcações, se aventurassem por mares, no caso aí o Oceano Atlântico, e chegarem nas Américas. Olha que coisa interessante. Eram os mesmos espíritos que dominavam os mesmos conhecimentos. Pois bem, é bonito quando a gente passa a olhar a história dos povos, das civilizações, com a visão espiritual, com o que o Espiritismo proporciona para a gente, né? Que são os mesmos espíritos. Então, a vida na época de Jesus não era pacata, muito pelo contrário, era bastante agitada, né? E o meio mais rápido de se chegar do Oriente ao Ocidente era pela rota marítima no mar Mediterrâneo, e não por terra, né? Pois bem, então Paulo, junto com o centurião Júlio, junto com Lucas e Aristarco, embarcaram até Sidon, aliás, saíram de Cesareia, o navio foi até Sidon, a embarcação fenícia, daqui passaram pela ilha de Chipre, e depois chegaram em território turco. Esse canto da Turquia, que na época se chamava Lícia, até chegar bem mesmo aqui no cantinho, já quase na beiradinha aqui da Turquia. Nesse lugar, eles trocaram de embarcação e pegaram uma outra embarcação que vinha de Alexandria. Alexandria é aqui do Egito, aqui é o delta do Nilo, aqui embaixo, olha, onde ficava a cidade de Alexandria. Uma embarcação que levava trigo e levava 276 passageiros, fora os marinheiros, fora o comandante do navio e a tripulação. Daqui, eles desceram para a ilha de Creta, e quando chegaram nesse local, aliás, o nome está como Bons Portos, mas Emmanuel coloca o nome de Calói Limenes, que, aliás, é o nome pelo qual esse lugar ainda é conhecido. E outra coisa que eu também acho muito interessante é que os nomes das localidades raramente mudaram. Continua o mesmo nome de milênios.
Um ou outro local só que mudou, às vezes, o modo de escrever ou o modo de pronunciar. E aí, Paulo teve aquela intuição de que não seguissem viagem, porque eles estavam no mês de setembro, na época do inverno, a navegação era suspensa, que não era considerada época propícia para a navegação. E foi falar com o comandante, pediu para que o centurião Júlio falasse com o comandante do navio. Mas o comandante não aceitou e ainda até zombou, né, da intuição de Paulo, porque nos 2 dias que se seguiram, até que fez tempo bom, mas repentinamente o tempo fechou. E a sugestão de Paulo era que eles permanecessem aqui na ilha de Creta, até que passasse a época do inverno. Lembrando, gente, Paulo estava indo para Roma como prisioneiro, né? É importante a gente lembrar disso. Então, sem dar bola para um prisioneiro, o comandante achou que deveria seguir viagem, e aí foram assaltados por uma grande, assim, uma grande tempestade, como ele diz, né? Como uma grande tempestade que praticamente deixou o barco, a embarcação à deriva. Por 2 semanas, a embarcação ficou à deriva. Ninguém conseguia se alimentar por causa do enjoo de tanto que a embarcação balançava. Tiveram que jogar a carga de trigo no mar para aliviar o peso da embarcação. Então, a situação era crítica, era terrível, e as pessoas estavam apavoradas por ficarem exatamente à deriva num trecho do mar Mediterrâneo, onde praticamente não tem mais ilhas, porque aonde tem muitas ilhotas é aqui no Mar Egeu, entre a Turquia e a Grécia. E depois da ilha de Creta, indo em direção ao ocidente, a primeira ilha, o primeiro arquipélago que aparece é o de Malta. Mas tudo aqui é espaço, assim, era oceano, mar aberto. E eles ali chacoalhando que nem doidos, sem conseguir comer, apavorados, e já fazia 2 semanas que eles estavam naquela situação, completamente à deriva, sem saber o que fazer. Né? Então, foi nesse ponto que nós paramos na leitura do texto, né? Que ali, depois de terem descoberto, né, que o que Paulo tinha falado era verdade, as pessoas começaram a endeusar Paulo, porque o que ele tinha falado era realmente, tinha sido verdade, mas ele, muito generoso, olha lá como ele diz aqui, cuidava de todos e aproveitava as ocasiões para falar do evangelho, comparando a situação que eles estavam vivenciando com os ensinamentos de Jesus, tá bom? Então, foi aqui que nós paramos nesse parágrafo. Ritinha, dá para você ler para a gente? Sim, dá, mas... Por favor. Lá. Irmãos, dizia em voz alta para a assembleia estranha, que o ouvia transida de angústia. Eu creio que tocaremos breve a terra firme. Entretanto, assumamos o compromisso de jamais olvidar a lição terrível desta hora. Procuraremos caminhar no mundo qual marinheiro vigilante, que, ignorando o momento da tempestade, guarda a certeza da sua vinda. A passagem da existência humana para a vida espiritual assemelha-se ao instante amarguroso que estamos vivendo neste barco há muitos dias. Não ignorais que fomos avisados de todos os perigos no último porto que nos convidava a estagiar,
livres de acidentes destruidores. Buscamos o mar alto, de própria conta. Também Cristo Jesus nos concede os celestes avisos no seu evangelho de luz, mas, frequentemente, optamos pelo abismo das experiências dolorosas e trágicas. A ilusão, como o vento sul, parece desmentir as advertências do Salvador. E nós continuamos pelo caminho da nossa imaginação viciada. Entretanto, a tempestade chega de repente. É preciso passar de uma vida para outra, a fim de retificarmos o rumo iniludível. Começamos por alijar o carregamento pesado dos nossos enganos cruéis. Abandonamos os caprichos criminosos para aceitar plenamente a vontade augusta de Deus. Reconhecemos nossa insignificância e miséria. Alcança-nos um tédio imenso dos erros que nos alimentavam o coração, tal como sendo nada representamos nesse arcabouço de madeiras frágeis, flutuante no abismo, tomados de singular enjoo que nos provoca náuseas extremas. O fim da existência humana é sempre uma tormenta como esta, nas regiões desconhecidas do mundo interior, porque nunca estamos apercebidos para ouvir as advertências divinas e procuramos a tempestade angustiosa e destruidora pelo roteiro de nossa própria autoria. Nossa, que lição! Que lição! Aí ele fala tudo que a gente enfrenta quando a gente não aceita o evangelho e a gente morre e a gente vai parar num abismo. Onde você não conhece nada, não vê ninguém conhecido, você fica completamente à deriva, como eles ficaram. Enjoados, né, frustrados, sem ter, assim, nenhuma luz no fundo do túnel, como a gente costuma dizer, né? E eles estavam nessa situação que Emmanuel descreve, exatamente como a gente vive se a gente, né, seguir pelo caminho que é tortuoso. Exatamente, exatamente. Vamos lá. A Assembleia amedrontada ouvia-lhe os conceitos empolgada de inominável pavor, observando que todos se abraçavam, confraternizando-se na angústia comum continuava. Contemplemos o quadro dos nossos sofrimentos. Vede como o perigo ensina a fraternidade imediata. Estamos aqui, patrícios romanos, negociantes de Alexandria, plutocratas de Fenícia, autoridades, soldados, prisioneiros, mulheres e crianças. Embora diferentes uns dos outros, perante Deus, a dor nos ensina os sentimentos para o mesmo fim, de salvação e restabelecimento da paz. Creio que a vida em terra firme seria muito diferente se as criaturas lá se compreendessem tal como acontece aqui, agora, nas questões marinhas. Então, aí eles conseguiram, através desse episódio, aprender muita coisa, né? E é através do sofrimento que a gente aprende. Então, se a gente tivesse a oportunidade de estar nesse barco, muita coisa a gente aprendia, porque veja que eles que eram totalmente um diferente do outro, perante Deus e perante a dor que todos estavam sofrendo, eram todos iguais ali, não tinha distinção de homem, velho, mulher, criança, religioso ou não. Perante Deus são todos iguais e todos estavam amedrontados. Então eles resolveram se irmanar, se confraternizar, se unir mais para poder sair dessa situação difícil, que não foi fácil para eles. Nossa Senhora! Imagine você numa imensidão do mar, sem ter nada ao seu redor, você olha para um lado é mar, você olha para o outro é mar, e você não saber o que você vai fazer,
É. Você vai ficar numa embarcação onde todo mundo, cada um vive do seu jeito, do seu modo? Então, foi uma lição e tanto para eles aprenderem, né? A gente faz uma mínima ideia com a situação daqueles refugiados que saem da costa da África e em barquinhos ali barcos, às vezes, embarcações de borracha, Exato. pequenos navios ali levados por aqueles exploradores, né, que eles pagam uma fortuna para esses exploradores levarem eles, ou soltarem, né, soltar o barco lá no meio do mar Mediterrâneo para que consigam chegar na costa da Itália ou na costa da Espanha. A gente vê, né, a aflição Sim, que leva, né, que nem nós falamos tanto, você falou tanto ontem das aflições, né? é, Criaturas não conseguem administrar essa aflição e eles fazem qualquer coisa. sim, Eles se jogam e acabam perdendo a vida de tanto sim, desespero, de tanta aflição. Que eles não sabem o que vão encontrar pela frente. não, Iludidos por esses camaradas que é, falam um monte de coisa para eles e eles acreditam, né? é, Felizmente. Alguns sopitavam o despeito, ouvindo a palavra apostolar, mas a grande maioria acercava-se, reconhecendo-lhe a inspiração superior e desejosa de confugir-se à sombra da sua virtude heróica. Decorridos 14 dias de cerração e tormenta, o barco alexandrino atingiu a ilha de Malta. Enorme geral alegria, mas o comandante, ao ver afastado o perigo e sentindo-se humilhado com a atitude do apóstolo durante a viagem, sugeriu a 2 soldados o assassínio dos prisioneiros de Cesareia antes que pudessem evadir-se. Os prepostos do centurião assumiram a paternidade desse alvitre, mas Júlio se opôs terminantemente, deixando perceber a transformação espiritual que o felicitava agora, à luz do Evangelho Redentor. Os presos que sabiam nadar atiraram-se à água corajosamente. Os demais agarraram-se aos botes improvisados buscando a praia. isso. Parece que a gente está vendo esses refugiados, né? Uhum. No livro Atos dos Apóstolos, a passagem é descrita bem mais detalhadamente, porque antes deles chegarem a essa ilha de Malta, enquanto ainda a embarcação estava, quando eles perceberam, né, que estavam avistando terra firme ao longe, os marinheiros queriam abandonar a embarcação e largar o resto lá, né, para eles salvarem a própria pele e deixarem o resto das pessoas lá na embarcação como que fossem, né, até que o navio se estraçalhasse quando ali pela tormenta ou quando aportasse na praia ou batesse nas rochas e o navio acabasse se destruindo. Mas foi justamente ali pela autoridade moral de Paulo que ninguém pulou da embarcação antes da hora, certo? Ninguém fez nada. Então, todos chegaram, né? Todos chegaram à terra firme. Mas ali, depois também, ali, alguns aproveitaram a oportunidade também para acabar fugindo, né? E vejam só que, por se sentir humilhado, o comandante queria que matassem os prisioneiros de Cesareia, ou seja, Paulo, Lucas, Aristarco, todos aqueles que estavam com Paulo, mas o centurião Júlio se opôs, porque aqui a gente vê desde o começo que o centurião Júlio foi tomado de uma enorme simpatia, de uma grande afinidade, de uma estima sincera pelo apóstolo Paulo, e foi o seu grande protetor durante todo esse tempo da viagem, protetor material, né? Porque ele era uma autoridade romana,
mas estava ali protegendo Paulo. Enfim, gente, como diz Emmanuel aqui, depois de 14 dias, eles chegaram à ilha de Malta. Vamos ver mais aqui no mapa, para ver se mostra aqui para a gente alguma coisa da ilha. Porque, não, na verdade, a ilha é um pequeno arquipélago, e a ilha maior do arquipélago é que se chama Malta. Hoje é um país independente, tá bom, gente? Hoje é um país que fica assim, bem soltinho, né? Eu vou pegar aqui de mapinha lá do nosso aqui, ó. Mesmo a ilha é perto do resto, até que ela é pequena, certo? Mas é bastante famosa essa ilha de Malta também, tá bom? Então, vamos voltar lá e ver o que vai acontecer aí nessa ilha de Malta. Pode continuar mais um pouquinho, Rita? Os naturais da ilha, bem como os poucos romanos que lá residiam a serviço da administração, acolheram os náufragos com simpatia. Mas, por numerosos, não havia acomodação para todos. Frio intenso enregelava os mais resistentes. Paulo, todavia, dando mostras do seu valor e experiência no afrontar intempéries, tratou de dar o exemplo aos mais abatidos para que se fizesse fogo sem demora. Grandes fogueiras foram acesas rapidamente para aquecimento dos desabrigados. Mas quando o apóstolo atirava um peixe de ramos secos à labareda crepitante, uma víbora cravou-lhe na mão os dentes venenosos. O ex-rabino susteve-a no ar com um gesto sereno, até que ela caísse nas chamas com estupefação geral. Lucas e Timóteo aproximaram-se aflitos. O chefe da corte e alguns amigos estavam desolados. É que os naturais da ilha, observando o fato, davam alarme, asseverando que o réptil era dos mais venenosos da região e que as vítimas não sobreviviam mais que horas. Indígenas, impressionados, afastavam-se discretamente. Outros, assustadiços, afirmavam: o homem deve ser um grande criminoso, pois, salvando-se das ondas bravias, veio encontrar aqui o castigo dos deuses. Não eram poucos os que aguardavam a morte do apóstolo, contando os minutos. Paulo, no entanto, aquecendo-se como lhe era possível, observava a expressão fisionômica de cada um e orava com fervor. Diante do prognóstico dos nativos da ilha, Timóteo aproximou-se mais intimamente e buscou cientificá-los do que diziam a seu respeito. O ex-rabino sorriu e murmurou: não te impressiones. As opiniões do vulgo são muito inconstantes. Tenho disso experiência própria. Estejamos atentos aos nossos deveres, porque a ignorância sempre está pronta a transitar da maldição ao elogio e vice-versa. É bem possível que daqui a algumas horas me considerem um Deus. Com efeito, quando viram que ele não acusara nem mesmo a mais leve impressão de dor, os indígenas passaram a observá-lo como entidade sobrenatural, já que se mantivera indene ao veneno da víbora. Não poderia ser um homem comum, antes algum enviado do Olimpo, a que todos deveriam obedecer. A esse tempo, o mais alto funcionário de Malta, Públio Apiano, chegara ao local e ordenava as primeiras providências para socorrer os náufragos, sendo eles conduzidos a vastos galpões desabitados, próximo de sua residência. Lá recebendo caldos quentes, remédio e roupas.
O preposto imperial reservou os melhores cômodos da própria moradia para o comandante do navio e o centurião Júlio, atento ao prestígio dos respectivos cargos, até que pudessem obter novas acomodações na ilha. O chefe da corte, no entanto, sentindo-se agora extremamente ligado ao apóstolo dos gentios, solicitou ao generoso funcionário romano acolhesse o ex-rabino com a deferência a que fazia jus, ao mesmo tempo que elogiava as suas virtudes heróicas. Isso. Então, vejam ali assim, o susto que os habitantes locais tiveram quando Paulo foi picado pela serpente, pela cobra, e que, segundo eles, era mais venenosa, e ele não teria muito tempo de vida, e ele nem dor sentiu. Então, aí já acharam que Paulo era um semideus, certo? Alguém que tinha baixado da esfera dos Olimpos, dos céus dos Olimpos, para aquela ilha tão distante. Então, assim, o que já estava acontecendo em torno do apóstolo Paulo, havia uma vibração de total veneração por ele. Apesar de velho, alquebrado, magro, abatido, cansado também, apesar de tudo quanto já tinha sofrido, uma aura, assim, uma vibração de veneração começou a envolver o apóstolo Paulo, por aqueles que lhe viam e sentiam de perto o tamanho da sua envergadura moral e espiritual, né? Mais um pouquinho, Ritinha. Ciente da elevada condição espiritual do convertido de Damasco e ouvindo os fatos maravilhosos que lhe atribuíam no capítulo das curas, lembrou comovidamente ao centurião: ainda bem, lembrança preciosa a vossa, mesmo porque tenho e meu pai enfermo e desejaria experimentar as virtudes desse santo varão do povo de Israel. Convidado por Júlio, Paulo aqueceu, desassombrado, e assim compareceu à casa de Públio. Levado à presença do ancião enfermo, impôs-lhe as mãos calosas e enrugadas em prece comovedora e ardente. O velhinho que ardia e se consumia em febre letal, experimentou imediato alívio e rendeu graças aos deuses de sua crença. Tomado de surpresa, Públio, Apiano, viu-o levantar-se, procurando a destra do benfeitor para um ósculo santo. O ex-rabino, no entanto, valeu-se da situação e ali mesmo exaltou o divino mestre, pregando as verdades eternas e esclarecendo que todos os bens proviam do seu coração misericordioso e justo, e não de criaturas pobres e frágeis quanto ele. Nossa, então ainda por cima curou, né, curou o pai da autoridade responsável lá na ilha, que era esse Públio Apiano aí. Né? Então, assim, a atmosfera de veneração em torno de Paulo só crescia, né? Só aumentava. Deixa eu ver quem mais está aqui, Ritinha, para passar a leitura um pouquinho para outra pessoa, para você não ficar tão cansada, que nós estamos aqui. Eu vou passar um pouquinho a leitura hoje, então, para a Lenita. Acho que faz tempo que a Lenita não lê. Pode ser, Lenita? Obrigada, viu, Ritinha? Por nada, Maroísa. Dá para continuar, Lenita? Oi, pode ser. Dá, eu só
me distraí um pouquinho, eu não sei em que parágrafo agora, eu não estou conseguindo acompanhar na leitura, no vídeo. Tá aqui, Eu olha, estava o só... preposto do império. Ok. O preposto do império quis conhecer o evangelho imediatamente, arrancados das dobras da túnica, em frangalhos, os pergaminhos da Boa Nova, o único patrimônio que lhe ficara nas mãos. Depois da tempestade, Paulo de Tarso passou a exibir os pensamentos e ensinos de Jesus quase com orgulho. Públio ordenou que o documento fosse copiado e prometeu interessar-se pela situação do apóstolo, utilizando suas relações em Roma, a fim de lhe conseguir a liberdade. Quer dizer, já mudou, né? Porque, bom, o comandante queria assassinar, mandou matá-lo, né? Aí ele não se deixou comover e ainda foi na casa do governador da ilha, né? Da cidade, e curou o pai dele, né? E aí, imediatamente, já quis conhecer. Peraí, o que é isso? Do que ele está falando, né? E até então, por mais que eles tivessem ouvido, era só fantasia, era só coisas contra a lei de Moisés, né? Não se ouvia falar o bem, né? A notícia do feito espalhou-se em poucas horas. Não se falava de outra coisa senão do homem provincial que os deuses haviam mandado à ilha, para que os doentes fossem curados e o povo recebesse novas revelações. Com a complacência de Júlio, o ex-rabino e os companheiros obtiveram um velho salão do administrador, onde os serviços evangélicos funcionaram regularmente durante os meses do inverno rigoroso. Multidões de enfermos foram curados, velhos, misérrimos, na claridade dos tesouros de Cristo, alcançaram novas esperanças. Quando voltou à época da navegação, Paulo já havia criado em toda a ilha uma vasta família cristã, cheia de paz e nobres realizações para o futuro. Quer dizer, assim como durante a viagem, né, no navio, qualquer oportunidade ele aproveitava para criar uma nova igreja, né, uma nova assembleia. Enquanto espero, não estou fazendo nada, deixa eu ensinar um pouquinho esses irmãozinhos, né? Atentos aos imperativos de sua comissão, Júlio resolveu partir com os prisioneiros no navio Castor e Pólux, que ali invernara e se destinava à Itália. Quer dizer, aí daí acharam outro barco para seguir, né? No dia do embarque, o apóstolo teve a consolação de aferir o interesse afetuoso dos novos amigos do Evangelho, recebendo, sensibilizado, manifestações de fraternal carinho. A bandeira augusta do Cristo também ali ficara desfraldada para sempre. O navio desmandou a costa italiana debaixo de ventos favoráveis. Chegados a Siracusa, na Sicília, amparado pelo generoso centurião, agora devotado amigo, Paulo de Tarso aproveitou os 3 dias de permanência na cidade em pregações do reino de Deus, atraindo numerosas criaturas ao Evangelho. Quer dizer, qualquer oportunidade que ele tinha, eu estou acordado, então deixa eu falar do Evangelho. Né? Ele não perdia uma oportunidade sequer, né? Em seguida, a embarcação penetrou o estreito e tocou em Régio, aproando daí a Pozzuoli, e não longe de Vesúvio. Isso, deixa eu só mostrar aqui no mapinha, Lenita. Olha,
eles estavam em Malta, de Malta foram para Siracusa, aqui na ilha da Sicília, né, no sul da Itália, passaram por Régio, aqui tem um estreitinho, né, um estreitinho entre a Sicília e a Itália, e o continente italiano, eu falo que é o pezinho da bota aqui, né, o dedão da bota, e continuaram subindo agora até aportar nessa localidade que ele chama de Pozzuoli, ou, como ele colocou aqui no texto, o Puteoli. Puteoli. Não longe do Vesúvio. Então, aqui eles já estavam já mesmo no continente italiano já, chegando aqui bem próximo de Roma já, tá bom? Pode continuar. Antes do desembarque, o centurião aproximou-se do apóstolo e respeitosamente falou: Meu amigo, até agora estivesse sob o amparo da minha amizade pessoal, direta. Daqui por diante, porém, temos de viajar sob os olhares indagadores de quantos habitam nas proximidades da metrópole, e há que considerar vossa condição de prisioneiro. Quer dizer, ele estava constrangido de levá-lo como prisioneiro, sim. né? Ou amarrado, ou... Agora eles já Algemado, eram né? amigos, né? Eles se tornaram Isso. grandes amigos. Sim, e ele estava constrangido por isso, né? Porque ele tinha que manter a sua posição perante os outros, né? É. Notando-lhe o natural constrangimento, mescla de humildade e respeito, Paulo exclamou: Ora essa, Júlio, não te incomodes. Sei que tens necessidade de algemar-me os pulsos para a exata execução dos teus deveres. Apressa-te a fazê-lo, pois não me seria lícito comprometer uma afeição tão pura qual a nossa. Tão humilde, né, que ele não Sim. queria de jeito nenhum comprometer o amigo, né? É. O chefe da corte tinha os olhos molhados, mas, retirando as algemas da pequena bolsa, acentuou: Disputo a alegria de ficar convosco. Quisera ser como vós, um prisioneiro do Cristo. Então, isso, Bom, isso vindo de um centurião romano, hein, gente? Tá? Modificando na gente aquele padrão que a gente tem, né? De que era romano, era cruel. Não. A gente viu ao longo da história que muitos romanos, tribunos, até mesmo aqueles que se aproximaram de Paulo lá em governadores, né? Cesareia, né, eram pessoas assim sensatas, prudentes, né, respeitosas, que sabiam exercer muito bem assim, a sua tarefa como autoridade romana, mas sem crueldade, sem agressividade, sem violência, com respeito, né? Muito diferente do comportamento dos sacerdotes, dos rabinos lá do templo, dos fariseus. É. Paulo estendeu a mão, extremamente comovido, permanecendo ligado ao centurião, sob o olhar carinhoso dos três companheiros. Júlio determinou que os prisioneiros comuns fossem instalados em prisões gradeadas, e que Paulo, Timóteo, Aristarco e Lucas ficassem em sua companhia em uma pensão modesta. Em face da humildade do apóstolo e de seus colaboradores, o chefe da corte parecia mais generoso e fraternal. Desejoso de agradar o velho discípulo de Jesus, mandou-se indicar imediatamente
em Puteoli havia cristãos, e em caso afirmativo, que fossem à sua presença, para conhecerem os trabalhadores da semeadura santa. O soldado, incumbido da missão, daí a poucas horas trazia consigo um generoso velhinho de nome Cesto Flacos, cuja fisionomia transbordava a mais viva alegria. Logo à entrada, aproximou-se do velho apóstolo e osculou-lhe as mãos. Regou-as de lágrimas, em transporte de espontâneo carinho. Estabeleceu-se imediatamente consoladora palestra de que Paulo de Tarso participava comovido. Flacos informou que a cidade tinha há muito a sua igreja, e o evangelho ganhava terreno nos corações, que as cartas do ex-rabino eram tema de meditação e estudo em todos os lares cristãos, que reconheciam as suas atividades a missão de um mensageiro do Messias Salvador. Tomando a velha bolsa, arrancou ali mesmo a cópia da Epístola aos Romanos, guardada pelos confrades de Puteoli, com especial carinho. Paulo tudo ouvia, gratamente impressionada, parecendo-lhe que chegava a um mundo novo. Quer dizer, mesmo antes dele chegar, já se havia estabelecido a igreja ali, né? Já havia chegado a carta aos Romanos, e eles estavam fazendo disso estudos, leituras, orações. Já havia se criado, né, a igreja, enquanto aguardavam a vinda dele, né? Júlio, por sua vez, não cabia em si de contente, e dando largas ao seu entusiasmo natural, Cesto Flacos expediu recados aos companheiros. Aos poucos, a modesta estalagem enchia-se de caras novas. Eram padeiros, negociantes, artífices que vinham, ansiosos, apertar o amigo da gentilidade. Todos queriam beber os conceitos do apóstolo, vê-lo de perto, beijar-lhes as mãos. Paulo e os companheiros foram convidados a falar na igreja aquela mesma noite, e cientes de que o centurião pretendia partir para Roma no dia imediato, os sinceros discípulos do Evangelho em Puteoli rogaram a Júlio permitisse a demora de Paulo entre eles, ao menos por 7 dias, ao que o chefe da corte atendeu de bom grado. Quer dizer, ele tinha que partir imediatamente no dia seguinte para Roma. Só que pediram, né, e ele atendeu, né, que, não, fica uma semana, vamos descansar, vamos, quer dizer, descansar, assim, acho que foi essa a alegação, né, está muito debilitado, foi mordido por uma cobra, então vou deixar ele aqui, porque senão ele vai chegar morto lá. Não era para ele trabalhar mais um pouquinho, para ele falar mais um pouquinho na Assembleia, né. Certo. A comunidade viveu horas de júbilo imenso. Cesto Flacos e os companheiros expediram 2 missionários a Roma, para que os amigos da cidade imperial tivessem conhecimento da vida do apóstolo dos gentios. E cantando louvores no coração, os crentes passaram dias de ilimitada aventura. Então, né, gente, assim, vamos pensar no seguinte: os recursos materiais eram extremamente simples. Todos ali eram pessoas extremamente simples. A única autoridade que existia ali era o Júlio, como centurião romano, né? Os demais cristãos
que viviam naquela cidade e que foram até o lugar onde Paulo estava hospedado, ali eram, assim, pessoas muito simples, era tudo muito simples, mas a satisfação, a alegria que eles tinham de estar juntos uns dos outros, ainda mais com a presença do apóstolo Paulo. Aquilo para eles era um banho de novas energias, de novas alegrias. Vejam, gente, que materialmente nada mudava. Materialmente eles viviam sob o comando cerrado, a perseguição cerrada dos romanos. Ou seja, no dia a dia viviam escondidos de que eram cristãos. Mas a alegria de estarem juntos, né? Sem pompa, sem festa, sem confraternização. A confraternização era totalmente espiritual. Era fraternidade verdadeira, corações unidos mesmo, a alegria de estarem juntos uns dos outros, justamente ao lado do grande apóstolo. Isso é uma lição muito grande para nós, né? Porque materialmente tudo era muito simples, vivendo debaixo do olhar severo ali, assim, da perseguição, da vigilância severa e constante do Império Romano. Mas a oportunidade de poder estarem juntos, justamente na presença de alguém como Paulo, no meio da comunidade cristã que eles mantinham, tudo com muita simplicidade, era algo assim sem preço, algo que não tinha preço e que tanto os alimentava espiritualmente, para que continuassem firmes na vivência e na propagação do Evangelho. Que lindo isso, né? Materialmente não possuíam praticamente nada, né? Tudo assim, pessoas simples, de vida simples e muito trabalhosa. Mais um pedacinho só para a gente poder terminar esse trechinho aqui, Lenita. Corridas semanas de trabalhos frutuosos, felizes, o centurião fez ver a necessidade de partir. A distância a vencer excedia 200 quilômetros, com 7 dias de marchas consecutivas e fatigantes. Agora eles iriam a pé, né? Já daquela cidade onde eles aportaram, eles iriam seguir a pé até Roma. Nossa, e eles andavam bastante por dia, hein? Sim. O pequeno grupo partiu acompanhado de mais de 50 cristãos de Puteoli, que seguiram o ex-rabino até Fórum de Apio, em cavalos resistentes, montando carinhosa guarda aos carros dos guardas e prisioneiros. Nessa localidade distante de Roma, 40 e poucas milhas, aguardava o apóstolo dos gentios a primeira representação dos discípulos do Evangelho na cidade imperial. Eram anciãos comovidos, cercados por alguns companheiros generosos que, por pouco, carregavam o ex-rabino nos braços. Júlio não sabia como disfarçar a surpresa que lhe ia na alma. Jamais viajara com um prisioneiro de tamanho prestígio. De Fórum de Ápia, a caravana demandou o sítio denominado as Três Tavernas, acrescida agora do grande veículo que levava os anciãos romanos, e sempre rodeada de cavaleiros fortes e bem dispostos. Nessa região, singularmente nomeada, em vista do grande conforto de suas hospedarias, outros carros e novos amigos esperavam por Paulo de Tarso.
com sublimes demonstrações de alegria. O apóstolo agora contemplava as regiões do Lácio, empolgado por emoções suaves e doces. Tinha a impressão de haver aportado a um mundo diferente da sua Ásia, cheia de combates acerbos. Isso, nós vamos parar por aqui, Lenita, e vamos ver se tem alguma informação interessante sobre a localidade aqui, esse fórum de Apio. Vamos ver se tem alguma coisa aqui que possa mostrar para a gente. Só dizendo aqui, olha, uma antiga estação de Correios na Via Ápia, tá bom? Já perto, próximo a Roma, lá, 43 milhas romanas, né? Então, já estavam aqui em localidades. Vamos ver se tem alguma coisa aqui sobre essas 3 tavernas. Aqui, olha. A gente pode ver isso com mais calma depois, mas são localidades que já vão aproximando aqui de Roma, a região do Lácio. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Não, não dá para ver, não dá para ver. A gente procura depois com mais calma, mostrando para vocês. Só mostrando aqui no nosso mapinha, aqui, olha, as 3 vendas, ou seja, eram localidades já próximas de Roma, tá bom? Então, ele já estava num ambiente totalmente diferente da sua antiga Ásia, né? Antiga da Turquia, onde ele... ficar tudo mais suntuoso, né? Mais grande, mais... tudo diferente, tudo diferente, né? Mais rico, né? Mais Isso. ostentoso, essa palavra aqui. Isso. Então, gente, nós vamos parar por aqui, no capítulo 20, nesse parágrafo 21, com a permissão de Júlio. Nós vamos parar aqui, deixa eu marcar que nós paramos no 21 e continuamos na próxima semana, tá bom? Então, vamos que vamos. E, aproveitando, Lenita, sua boa vontade, vou pedir para você fazer a prece final para nós, pode ser? Claro, claro. Vamos manter os nossos corações, as nossas mentes elevadas a Deus e agradecer mais uma vez de podermos estudar essas páginas, essa vida tão maravilhosa, tão cheia de exemplos para nós, e mesmo em épocas diferentes, muito distantes, ainda assim, muita coisa podemos tirar proveito, exemplos e seguir o nosso irmão. E peçamos a Deus que consigamos aprender a ser pessoas melhores, mais humildes, mais sensatas, mais companheiras uns dos outros. Que possamos ajudar o nosso irmãozinho, cumprimentando que seja com um bom dia, uma boa tarde, que possamos realmente sermos cristãos, darmos exemplos da cristandade, darmos exemplos de humildade, como fez assim o nosso irmão, com o qual estamos aprendendo. Pai, obrigada por mais uma vez termos essa oportunidade. Fica conosco, nos abençoa e nos guia, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Então, mais uma vez, desejo a todos uma boa noite, um bom descanso, agradecendo a companhia de vocês. E até sexta-feira, se Deus quiser, na nossa roda de leituras. Então, um grande abraço, fiquem com Deus. Boa noite.